Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer imenso. Eu falo isso todos os dias porque de fato é. Quando nós paramos para ler a Bíblia, quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, é uma alegria tremenda que invade o nosso coração. E estar então lendo a Bíblia junto com os amigos, eu e você, é maior ainda. A alegria é maior. Por isso, nós vamos juntos hoje ler a palavra. Hoje nós vamos ler o Salmo 70. Se você liga a televisão hoje, nesse momento, nesse horário, eu só quero te explicar. Nós estamos seguindo aqui o programa Reavivados por Sua Palavra. É um programa de incentivo ao estudo da Palavra de Deus, onde nós estudamos cada dia um capítulo. E nesse mês nós estamos estudando o livro de Salmos. Cada dia encontramos lições maravilhosas. Isso aqui não é um sermão, viu? Isso é um bate-papo, é uma conversa. Isso é um momento para a gente refletir junto sobre algumas lições que o capítulo do dia nos traz. Então, eu quero conversar com você hoje sobre o Salmo 70. Vamos lá? Eu não vou ler todos os versos, vou ler alguns deles. Por exemplo, Salmo 70, versículo 1 diz o seguinte: Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Esse verso 1, ele está em conexão com o versículo 5. Dá uma olhada, olha ali. Diz assim: Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois Tu és o meu amparo, Tu és o meu libertador. Apressa-te em valer-me, Tu és o meu libertador. Este versículo 5, da mesma forma que está conectado com o versículo 1, ele também está conectado com o Salmo 40. Vamos dar uma olhada? 40 a partir do verso 13 até o verso 17. Abra aí a sua Bíblia, se você a tem, e vamos acompanhar comigo. Salmo 40, a partir do versículo 13, a Bíblia diz: Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no mal. Sofram perturbação por causa da ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Folgue em ti, rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Agora veja, o versículo 17 do Salmo 40 diz: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Pega a tua caneta aí, sublinha esse texto. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. É o mesmo que está escrito no salmo anterior que nós lemos, que é o salmo de hoje. Ele diz mais: Tu és o meu amparo, Tu és o meu libertador. Deus cuida de mim. Se a gente volta para lá, né? E lê o Salmo 70, ele diz: Eu sou pobre e necessitado. Deus, apressa-te em valer-me. Os dois salmos falam do cuidado de Deus, que Deus cuida de nós. Talvez você não seja pobre no sentido material, financeiro, porque tem um bom emprego, ganha um bom salário, tem bons auxílios, etc. Mas talvez muitos sejam pobres porque não têm amigos. Esses dias conversava com uma pessoa que disse: Olha, eu tenho o dinheiro que eu preciso, mas eu sou solitário, não tenho amigos e sofro muito com isso. É pobre de relacionamento. Há pessoas que têm o que comer, têm em casa todos os dias, mas são pobres espirituais. Há pessoas que até têm amigos, até têm dinheiro, mas a sua saúde é pobre. Ou seja, tem doença, sofre muito e tal, tem que estar sempre no hospital, muitas limitações. Pobre. Deus cuida dos pobres. O salmista diz aqui: Eu sou pobre e necessitado, mas Deus, Ele cuida de mim. Ele não se esquece dos seus filhos. Não se esquece de você também. O Salmo 70, ele ainda me faz lembrar de outros dois textos. Um texto não é da Bíblia, mas está no livro Caminho a Cristo, que foi escrito por Ellen White e que eu escrevi aqui num papel porque eu quero ler para você. Ele é muito lindo. Veja o que diz o texto, ó. Ele diz assim: Desde as estrelas
que em seu trajeto pelos espaços percorrem século após século a rota invisível que lhes é designada, até o infinito átomo que nós não conseguimos enxergar a olho nu. Todas as coisas da natureza obedecem à vontade do Criador. E Deus cuida de tudo. Deus sustenta todas as coisas que Ele criou. Aquele que mantém os inumeráveis mundos através da imensidade, ao mesmo tempo cuida do pequenino pardal, que, confiante, solta o seu humilde gorjeio. Quando os homens saem para o seu trabalho diário, assim como quando se acham entregues à oração, quando repousam à noite ou quando se levantam de manhã, quando o rico se banqueteia em seu palácio, ou quando o pobre reúne os seus filhos em torno da mesa escassa, sobre cada um deles o Pai Celeste vigia com ternura. Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus anote. Veja, perceba isso. Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus anote. Não há sorriso que Ele não perceba. Esse texto para mim é lindo, porque ele mostra o cuidado de um Deus que ama os seus filhos. Cuida do passarinho, cuida das estrelas, cuida do átomo, cuida do rico, cuida do pobre. Nada passa despercebido diante dos seus olhos. Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Alguns é mais fácil saber do que outros, é bem verdade. Mas o que o texto quer dizer é que Deus cuida de nós. Aliás, vamos ver esse texto? É um outro texto que o Salmo 70 nos lembra, que é o Mateus capítulo 6. Vamos ler comigo? Mateus capítulo 6, ó. Abre ali a sua Bíblia, está lá no Novo Testamento. Nós vamos chegar lá na nossa caminhada do Reavivados por Sua Palavra, nós vamos chegar lá. Só estou adiantando para você, para que você veja como a Bíblia se conecta, um capítulo com outro, um texto com outro, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Isso que é lindo da palavra de Deus, né? Não há contradições na palavra de Deus. A partir do versículo 25, então, diz assim, ó: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Querido, não ande ansioso pelo que você tem que comer ou beber, nem pelo que você tem que vestir. O texto diz, não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes. E o texto, que são palavras de Jesus, exortam, conclamam a você e a mim, dizendo, observem as aves do céu. É o texto que acabamos de ler agora há pouco. Observe, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, mas Deus as sustenta. Porventura, reflete Jesus Cristo, você não vale muito mais do que as aves? E ele pergunta, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um metro, um centímetro ao curso da sua vida? E por que andam ansiosos quanto ao vestuário? Considere como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no fogo ou no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupem ou não vos inquieteis, como está escrito aqui, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas, porque o vosso Pai Celeste sabe que você necessita de todas elas. E aí ele diz, busque em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, amigo, serão acrescentadas. As demais coisas. Quais são estas demais coisas? São as nossas necessidades. São as tuas necessidades diárias. Ele menciona aqui em Mateus. O pão, né? Necessidade de alimentos, a roupa, a necessidade de proteção, segurança, serão acrescentadas. Confie. Vamos voltar lá para o livro de Salmos, onde a gente está estudando, Salmo 70. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois Tu és o meu amparo e o meu libertador. O texto bíblico é claro em dizer que Deus é o nosso libertador.
Ele é o nosso amparo, Ele cuida de nós. Quando nós vamos aqui para o comentário da Bíblia de Andrews, falando sobre esse termo, eu sou pobre e necessitado, ela diz que esta é uma expressão típica de uma pessoa em dificuldades, oprimida pelos inimigos. Uma vez que os pobres não têm protetor na sociedade, Deus é seu protetor. E aí ela usa algumas palavras interessantes. Ela diz assim, as palavras pobre, fraco, aflito, oprimido e necessitado e humilde são as mesmas palavras no hebraico original que foi escrito ali o Salmo 70. Ou seja, Deus cuida de todos estes. Então, não há limites para o que Deus pode fazer quando nós nos entregamos a Ele. Por isso é importante esse momento especial com Deus na primeira hora do dia. Por isso Deus tem que ser o primeiro na minha e na tua vida. Primeiro, o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo momento especial que tivemos hoje de manhã, mais uma vez. Nós confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor não esquece de nós. E por isso entregamos ao Senhor todos os nossos anseios, nossas lutas, nossas dificuldades e entregamos também os nossos planos nas Suas mãos. Porque sabemos que se buscarmos o Senhor em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Louvado seja Teu nome, Pai, por isso. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos e Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, que Deus te abençoe. Lembre-se, seja reavivado por Sua palavra.